Boa noite, irmãos. Que a espiritualidade amiga nos aqueça com toda essa energia positiva que nós encontramos nessa casa abençoada. Que possamos estar com o calor da espiritualidade em nossos corações e que nós possamos absorver aqueles ensinamentos que nós estamos buscando para que possamos evoluir, para que possamos caminhar na nossa estrada cada dia mais fortes, cada dia mais equilibrados. Bom, o tema de hoje é Maria Madalena e o Romano. Eu estava lendo esse livro há algum tempo e eu pensei, nossa, que história, porque essa história faz a gente refletir sobre tantas atitudes da gente no nosso dia a dia. E eu pensei, por que não fazer uma palestra? Este livro é da autoria de Marco Antônio Vieira e a história começa na cidade de Roma, algum tempo depois de crucificarem Jesus. E ela começa falando de Aélios Vários. Pessoal, me desculpem se eu não souber pronunciar, porque são de outra origem, né? Então eu vou falar como o nosso português falaria. Então, é um jovem romano, filho de patrícios, ou seja, ele é de sangue nobre, é um romano sem mancha, a família dele muito rica, e ele cresceu sob os cuidados dos pais, os pais atenciosos com ele, mas ele cresceu sem passar nenhum trabalho, sem aprender nenhuma lição sobre a vida. Ele tinha tudo em suas mãos, era atendido pelos seus escravos, tinha todas as suas vontades, era criado segundo os princípios romanos. Então a família dele acreditava que era abençoada pelos deuses, que tinha uma vida abençoada pelos deuses. E o pai dele, Lúcio Varus, era reconhecido pelos romanos como sendo um grande aliado de Roma. Então ele era um decurião famoso, reconhecido, e ele já estava prestes a subir de cargo e ser nomeado centurião pelos seus feitos, pela sua honra. E a vida dele escorria. A mãe dele, o nome era Lúcia Flavina, e ela era uma matrona romana. Ela vivia com o intuito de se preocupar com a moda, de se preocupar com o lar dela ali e ponto. E para ela estava tudo bem. Tinha mais 2 filhos e eles viviam a vida que pediram aos deuses, como diz no livro. E a vida da família Patrícia foi seguindo. Porém, quando ele atingiu ali a idade dos 16 anos, que segundo eles havia uma transição para a idade adulta, ele recebeu a toga viril. Houve toda uma comemoração, os pais muito orgulhosos com tudo aquilo. E pouco tempo depois, teve um início muito perturbado, porque começaram muitas revoluções na volta. O Império de Nero estava muito descontrolado, queria ter o poder de tudo, e começaram os revolucionários a buscar vingança, buscar os seus direitos. Então começaram a soprar algumas mudanças nesse caminho ali. E o pai do nosso jovem romano foi chamado pelas autoridades máximas. E como ele era muito respeitado, todos acreditavam muito no trabalho dele, ele recebeu uma transferência para a província da Judéia. E para ele foi uma grande transferência, porque imediatamente ele receberia vários bens, até caminhando daquela forma. E no sangue jovem, ainda latente, ele avançou contra o soldado e desferiu um golpe certeiro no meio das pernas do soldado. O soldado urrou de dor. Na mesma hora, os que estavam ali na tropa dele imobilizaram o menino, atiraram o menino no chão e deixaram ele paradinho no chão, imobilizado, e veio o nosso decurião para cima dele. E o avô dele se desesperou. Se jogou aos pés dele, pediu clemência, por favor, que perdoasse o neto dele, que era uma criança, que fizesse o que quisesse com ele, mas que, por favor, não levasse em conta aquela atitude do neto. Em resposta, recebeu um grande chute no rosto, foi atirado novamente ao chão.
e o soldado pegou o seu gládio, super afinado, e decepou a perna esquerda do menino. E ele estava envolvido nesse momento, com certeza, por energias espirituais vibratórias muito baixas, de acordo com o pensamento dele, que começaram a alimentar ainda o desejo de matar o avô do menino. E ele, não, eu vou degolar ele aqui mesmo. Só que nisso estava chegando o superior dele. E de longe já pensou, nossa, pra que isso, né? Que ato de covardia, né? Mas claro que ele não pensava assim, mas ele pensava no sentido de que o povo ali estava ficando revoltado demais. E estavam vários levantes já. E aquela revolta das pessoas, pela uma criança tendo a perna decepada, poderia causar muitas revoluções ali na volta. Aí ele foi até o Aélios ali e disse, olha, vamos voltar lá para o quartel lá, vamos ficar protegidos lá, porque assim, nós corremos perigo aqui. Vamos para lá, pega os teus soldados, leva, já deu a lição neles que tinha que dar. Não diminuiu a honra do decurião, porque a gente sabe que ele era muito sisudo. Não, vamos para lá. Tá certo, já deu a tua lição, mas vamos lá. E eles foram. E nisso o menino, esvaindo em sangue no chão, o avô desesperado, em estado de choque também, o menino já desmaiado. E uma senhora se aproximam e fazem um torniquete improvisado ali e vão levando o menino e o avô seguindo atrás. Só que o avô, claro, em desespero, não conseguia nem pensar direito. Só seguia aquelas mulheres que tinham passado um líquido viscoso na ferida e tentado estagnar com esse torniquete o sangue que corria abundante. E foram saindo pelos portões da cidade. Já esperava 2 homens fortes, pegaram o menino, foram levando e foram indo. E eles foram indo e chegaram na comunidade do caminho. A comunidade do caminho, ela abrigava ali vários seguidores do Rabino, de Jesus, de Nazaré, e eles iam cuidando de todas as pessoas que chegavam ali precisando de cuidados médicos, psicológicos, mentais, físicos. E para sorte, naqueles dias estava um médico grego muito reconhecido por eles, que era o Teófilo. E ao receber o menino, viu a gravidade da situação, providenciou tudo o que ele precisaria para conter aquela hemorragia e para manter o menino vivo. Outras pessoas foram atendendo o avô do menino e ele conseguiu conter a hemorragia. Então, o tempo foi passando, o menino foi mostrando melhora, e eles estavam lá, e o médico foi chamado às pressas, que o menino estava muito estranho, estava tremendo muito, estava diferente. E o médico foi até o menino, e o menino falou com uma voz que não era dele, uma voz de um homem de mais idade, dizendo que eles precisavam deixar aquele lugar, que eles precisavam se mudar de lá, porque eles estavam correndo um grande perigo, que eles precisavam ir para Galileia o quanto antes, porque Roma pegaria fogo se eles ficassem ali. E daí eles perguntaram quem era que estava falando, e ele disse que era o Jacob, o antigo morador daquele sítio, que tinha doado o sítio para aquela família, para família de Jesus, no caso, né, para Jesus ali, para construir a comunidade do caminho. Porque ele teve curas na família dele graças a Jesus. Só que eles precisavam sair imediatamente dali. E naquela época, quem fazia previsões, quem falava pelos espíritos era tido como profeta. E eles disseram, nossa, o menino tem o dom da profecia. Então, se ele e o avô assim quiserem, assim desejarem, ficarão conosco. Podem morar na nossa comunidade, pode viver aqui. Na comunidade todos trabalhavam. Plantavam, colhiam, cuidavam, todos trabalhavam ali. E eles resolveram ficar então, mas mudar a sede pelo perigo que estavam correndo. E assim foi feito, aos poucos, sem chamar atenção, os pequenos grupos foram se mudando. E agora a gente vai voltar lá para o nosso prepotente romano, o nosso decurião.
ele foi convocado, depois desse triste episódio, na presença dos seus superiores, que na verdade estavam preocupados com toda aquela revolta do povo, com todas as consequências que aquilo ia causar. E resolveram transferir ele. Disseram, olha, você vai ser enviado agora para Galileia, porque lá você tem que ficar de olho em tudo que está acontecendo. Acreditamos que tem os nossos próprios romanos fazendo coisas erradas. Você vai estudar caso a caso, vou te dar os nomes aqui. Vai conter tudo o que estiver acontecendo lá. Porque lá também estavam acontecendo várias revoluções e ele sabia que aquele lugar era chamado de Distrito dos Gentios, mas não era um lugar seguro para eles, que ele não seria bem-vindo lá. E ele aceitou, ele disse que por Roma ele faria tudo, aceitou o encargo. Falou com o pai dele ficou preocupado, mas desejou tudo de melhor para ele, que ia conseguir transferência para ele, que ia conseguir fazer que ele subisse de posto diante de tudo que ele estava fazendo, e ele foi. Foi feliz. E certo dia, ele estava fazendo a ronda dele lá, estava cuidando tudo, e a gente diz que ele teve o seu destino alterado. O que é isso? Ele usou de pior forma a liberdade dele. Eles estavam indo pela cidade, eles soldados, dividiu duas tropas, e resolveu seguir por umas ruazinhas mais estreitas, por outros caminhos. E ele foi. E no caminho vinha um homem com muitos mantos escuros cobrindo o corpo, um sininho preso ao corpo, e ele ficou desconfiado, mas o que esse homem está fazendo com todo esse calor, com esses mantos, coberto com esse sininho? E o Senhor, com uma voz muito lamentosa, pediu passagem e disse assim, ó, imundo passando, sujo passando, impuro passando. E os soldados já ficaram com medo, já acharam que aquilo era um mau presságio e viram que se tratava da peste, da lepra, que esse senhor estava tomado pela lepra. Mas o soldado romano não admitiu que alguém fosse pedir passagem para ele, que ninguém pedia passagem. E avançou contra o senhor ainda tentou fugir, e ele avançou contra aquele senhor que estava muito enfermo, abastonado, acertou as costas dele, o rosto cheio de pústulas, de feridas, já disforme, e ele bateu com o bastão no rosto do senhor. Só que ao bater no rosto, ao ferir fortemente o rosto do senhor, aquelas feridas que já estavam abertas, verteram aquela secreção e aquele sangue, e o sangue e a secreção foram parar no rosto do nosso comando. Atingiu boca, atingiu olhos, atingiu o nariz, ele com o rosto desprotegido. Aí ele ficou mais bravo ainda, bateu mais um pouco, ameaçou que se visse ele novamente lá, ele seria um homem morto, e voltou para o seu quartel-general, se sentindo o máximo. Tranquilo, voltou, tudo normal. Os dias foram se passando e ele começou a sentir um mal-estar, febre, dores. Mas isso não é nada, né? Era um homem forte. Os amigos foram caçar num dia de folga, ele foi caçar também. Foram caçar e numa dessas empreitadas da caçada, ele acabou caindo. E o amigo, Glaucus, o grande amigo dele, e braço direito, foi levantar ele, e ele rindo, brincando, e o amigo rindo também, no que olhou para o braço dele, parou, ficou estagnado e disse assim, você tá bem? E ele, sim, estou. Não tá sentindo nada? Ele, não. E ele olha para o seu braço, e tinha sangue correndo no braço dele, e tinha uma ferida grande, uma mancha grande, rosada, com as bordas esbranquiçadas, e ali tinha cravado, no meio daquela mancha ali, um grande espinho, medindo mais ou menos uns 10 centímetros. A metade do espinho estava dentro do braço dele, o sangue corria e ele não sentia nada. E ele disse, não estou sentindo nada, não deve ser nada, diz ele. Mas pensou, bom, por dúvidas eu vou procurar um médico, né? Mas não é nada. Terminaram a caçada, seguiram, brincaram, e ele voltou.
e procurou um médico egípcio que estava lá servindo o pessoal, servindo os romanos. O médico egípcio cheio das calúnias, cheio das maldades, querendo tirar proveito de tudo, foi examinar ele. No que viu, a mancha já viu o que era. E disse assim, você pode tirar a túnica também. Ele tirou. O que ele tirou tinha uma mancha maior ainda nas costas. Ele disse, olha meu amigo, eu lamento informar que o que você tem é a peste. Ele disse, é a lepra. Eu posso te curar, mas vai sair muito caro. E assim, eu não estou pedindo pelo meu silêncio nem nada, mas tudo que você quiser me dar, eu aceito. Aí ele se enfureceu e ameaçou de morte. E daí ele ficou com medo e disse, não vou te cobrar nada. E ele saiu desesperado dali. Saiu desesperado e procurou o amigo dele. Disse, olha, foi assim a minha consulta. O que você acha? Eu preciso ouvir uma segunda opinião e de alguém que não seja assim corrupto como esse médico. E ele, não, eu conheço um médico grego que se eu precisar trazer arrastado aqui para te atender, eu vou trazer. No outro dia ele cumpriu a promessa e estava lá. O médico, ao ver a mancha, já disse, olha meu amigo, infelizmente, realmente tá, é a peste que está te acometendo. E eu não posso te ajudar, mas eu conheço, tá, um lugar chamado Comunidade do Caminho. Eu não sei exatamente onde se localiza, mas os únicos casos que eu sei das pessoas que se curaram foram através de lá, porque o tratamento lá é diferente. E eu posso buscar o lugar para ti exato, eu volto aqui amanhã e te trago o lugar exato, eu vou descobrir para ti. E tu vai buscar o teu tratamento. E se despediu. Mas ele estava desesperado demais. Porque ele toda a vida preso a tudo que era terreno e toda a soberania dele, que ele não conseguiu aceitar aquela doença. Ele entrou em desespero. Na mesma noite fez cartas, uma para o pai, uma para a mãe, uma para o amigo. Deixou com o escravo dele e disse, ó, amanhã você vai entregar para o meu amigo Glaucus quando ele vier aqui. Porque eu só te digo, eu estou em tratamento agora e é para entregar essas cartas para ele. E ele pegou poucas coisas dele e sumiu. Sumiu no mundo. No outro dia, o amigo dele chegou lá e ele não estava. E o amigo, realmente amigo, pediu dispensa, procurou dias, semanas, meses e todo o tempo de folga depois que ele teve. Ele procurou pelo amigo sem nenhum sucesso. Não encontrou em lugar nenhum. O amigo tinha sumido. Algum tempo depois, estava o nosso menino, já um homem, Elias, lá na Comunidade do Caminho, tratando de todos os doentes. Aprendeu com o médico Teófilo tudo o que precisava e ele cuidava daqueles doentes em estados mais graves que chegavam lá. E adivinha? 2 homens chegaram até ele, trazidos por alguns que trabalhavam ali na comunidade, em estado muito avançado de lepra. Em especial, um ainda vinha com grave ferimento no pescoço, porque quando resgataram ele estava tentando se enforcar. A corda, porém, velha, muito fraca, não resistiu com o peso dele. Ele acabou caindo, ainda machucou gravemente as pernas. Então, quando ele chegou lá, o estado avançado de lepra, muito grande, tinha perdido dedos das mãos, dos pés, nariz, orelhas totalmente deformados, feridas abertas, pústulas, o pescoço muito machucado e as pernas ainda por causa do tombo. E foi resgatado. O nosso querido Elias sofreu ao ver tudo aquilo ali, rogou a Jesus amparo para aquela alma desesperada que estava ali, em total desequilíbrio mental e espiritual. Fez de tudo que podia, higienizou as chagas, passou unguentos, cataplasmas, as beberagens, os chás com raízes, água abençoada, imposição das mãos.
porque o nosso querido discípulo já tinha desenvolvido o dom da cura, as mãos dele curavam. E ele fez o máximo que podia por aquele irmão que estava chegando lá, sem imaginar que o irmão nada mais era que o seu carrasco. E então começaram os primeiros cuidados. Ele cuidou 24 horas do doente. Quando ele foi repousar e descansar, ele sonhou com seu amigo espiritual, dizendo que ele estava recebendo um presente de Jesus. Que Jesus sabia mais do que qualquer um de nós, que o Mestre sabia o que cada um precisava. E que ele procurasse estar sempre na direção da luz e aceitar e perdoar. Ele acordou feliz com aquele sonho, mais feliz ainda quando soube que Maria Madalena, Maria de Magdala, estaria por lá nos próximos dias. A discípula de Jesus estaria lá visitando todos na comunidade, cuidando. E ela chegou. E ela chegou lá no primeiro dia, falou com todos da comunidade, falou sobre Jesus, deu várias lições da vida do Mestre, tudo que ela havia aprendido com ele, todos encantados com ela. E o doente acordou. Acordou muito revoltado, sem conseguir falar, com toda a sua arrogância, perguntando para si mesmo por que haviam salvado a vida dele se tudo que ele queria era morrer, que ele, um soldado romano, não estava pedindo nada para ninguém e que assim que ele pudesse, na primeira oportunidade, ele ia tirar a vida dele, que não restava mais nada para ele. Então, na mente dele, o que ele queria mesmo era tirar a própria vida. No segundo dia, Maria Madalena foi visitar um por um dos doentes, tratar de um por um, desde os casos mais tranquilos até os mais severos. E o último enfermo que ela foi visitar é o nosso ex-decurião. Ela chegou até ele e ele não podia falar nada, não conseguia falar, mas com muita raiva daquela mulher, o que ela pensava que ela era para estar ali. Ela sentou, pediu licença para ele, sentou mansamente, falou sábias palavras para ele sobre evolução, sobre perdão, sobre as mudanças que a vida coloca na vida da gente. E impôs as suas mãos em direção a ele. Naquele momento ali que ela impôs as mãos sobre ele, os amigos todos amparando, ele sentiu uma forte emoção. Ele não pôde segurar a emoção, começou a sentir ondas de calor e viu que as mãos dela irradiavam fagulhas cintilantes. E ele era tomado por um perfume de rosas silvestres. Ele sentiu aquele torpor inexplicável. Depois de tanto tempo, a primeira sensação boa que ele conseguiu sentir, depois de tanta dor, de tanta humilhação. E ele acabou adormecendo. No outro dia, o nosso querido Elias foi procurar ela, admirado que ele foi visitar os pacientes, e o nosso ex-decurião estava curado, totalmente curado, o corpo limpo. No lugar das chagas havia apenas cicatrizes, que ele estava curado da peste. E ele estava emocionado com tudo aquilo, e ela disse: meu irmão, não me fala nada. Ele: não, mas você curou ele. Ela disse: não, Jesus curou ele. Jesus queria curar ele. E por algum motivo ele merecia ser curado. A jornada dele está começando de novo. E ele merecia ser curado. E ele vai até o nosso ex-decurião e disse assim: tá acordado? Estou acordado. Fala um pouco, mas ainda se sentindo estranho. E ele diz: você reparou que você está curado? Você olhou para você? E naquele momento ele começa a perceber que o corpo dele está curado e que ele não sente dor, que ele não sente as feridas, que ele não sente mais nada. E naquele momento, o único momento da vida dele é em que ele consegue silenciar a mente, e algo muda, aquelas coisas que acontecem na vida da gente que muda, que a gente nunca mais poderá ser o mesmo. E naquele momento ele sentiu essa mudança. Só que sem saber exatamente o que estava acontecendo, disse: o que vocês fizeram? O que aconteceu aqui? Ele disse: calma, meu irmão, você foi curado. Maria Madalena te curou.
e começou a explicar tudo como funcionava lá na comunidade do caminho. Disse que ele poderia ficar o tempo que quisesse, mas que ele também não era prisioneiro, que ele poderia ir embora quando quisesse. E ele começa a deixar toda a arrogância dele de lado, começa a conhecer Elias e quer saber por que Elias anda com as muletas, por que ele não tem uma perna. Aí ele começa a conversar e conhecer o outro lado da vida. E o Elias diz para ele, olha para ele e conta a sua história. Quando Elias conta a sua história, o romano vê tudo passando na sua mente. E pela primeira vez na vida ele se arrepende de alguma coisa. E ele sente um arrependimento enorme por exatamente aquele que ele cortou a perna ser quem estava ajudando ele ali e mostrando uma nova vida para ele. Só que ele não fala nada. Ele não consegue, ele se arrepende, mas ele não consegue. E ele decide deixar então, ir embora de lá e disse, eu agradeço de verdade por tudo que vocês fizeram para mim. Nunca vou esquecer tudo que aconteceu aqui. Só que eu preciso ir embora. Meus pais acham que eu estou morto e eu vou embora. E ele diz, vai, irmão, a gente vai providenciar tudo para a sua viagem até chegar aos seus pais. Vai, irmão. E no que ele está indo, ele pega a estrada, ele olha para trás e o Elias está olhando para ele. E o Elias grita exatamente assim, Decurião, perdoem em vosso coração a agressão daquele menino da feira de Jerusalém, porque ele não sabia o que fazia. E ele não consegue, ele olha para frente da estrada, ele não consegue voltar, mas ele fica pensando, ele sabia de tudo o tempo inteiro. Como ele sabia? E ele segue o caminho dele, vai indo. No que ele pega uma estrada maior, um caminho maior, ele encontra soldados romanos que estão lá procurando pontos, cristãos e revolucionários. E eles iam para aquela estrada, iam pegar a estrada e iam descobrir a comunidade do caminho. E ele, primeiro ele tem que provar que ele era um romano, porque ele estava irreconhecível já, não era mais o mesmo, nem roupas, nem nada. Aí ele prova, acreditam nele, ele ainda tem um anel que o pai dele deu para ele, de centurião, de decurião. E ele prova. E ele disse, não, você pode até seguir com a gente, mas aquela estrada lá, eles estavam querendo para aquela estrada lá, e eles, amigos, vão por mim que eu estou vindo de lá. E não tem nada que interesse a Roma lá. Podemos seguir o nosso caminho. E ele segue com os soldados romanos. Então, nesse momento, de certa forma, ele conseguiu resgatar um pouquinho de tudo que tinha acontecido para ele e de tudo que ele tinha feito pelos outros. Porque naquele momento ele conseguiu salvar a comunidade do caminho, que os romanos chegassem até lá. E quantas vezes a gente deixa os nossos pensamentos serem tomados por espíritos menos evoluídos e a gente segue aqueles conselhos que nem todas as vezes que a arrogância deles seguiu. Então, na verdade, irmãos, eu teria muitas outras coisas para falar, mas eu falo demais, eu conto muitas histórias e vai ficar mais outra palestra pronta já para um próximo dia, para a gente voltar a conversar. Mas vamos fazer como Elias, vamos ajudar todos que estiverem próximos de nós, da maneira que a gente conseguir, seguindo as palavras do Mestre Jesus. Uma boa noite a todos.